senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como sempre, sexta-feira, você já sabe, não é dia de fazermos aqui o fechamento da semana. Vamos lá ver então como é que correu essa semana. Essa semana foi uma semana realmente um bocado atípica em relação a aquilo que eu esperava que acontecesse, não é? Por isso também não há muito que se fale hoje, aqui não há muito que se diga, vamos ter que ver agora no início da próxima semana como os mercados vão se comportar. O que eu tenho para passar aqui no dia de hoje para vocês? Vejam que em relação ao SP500, não é? Que é por onde nós sempre começamos aqui, que é o pai de todos os nossos índices, o que aconteceu? Tivemos uma semana aqui onde no início da semana, na segunda-feira, estávamos aqui nesta zona no dia 3 à noite, quando fizemos a nossa live, não é? Onde prevíamos e esperávamos que o mercado fizesse um pullback ou uma correção aqui, nos desse a oportunidade de entrar. O que aconteceu é que efetivamente o decorrer da semana toda, fizemos todo esse movimento que aqui está, ou seja, tivemos aqui um impulso praticamente de 2,5% entre mínimos e máximos do que o mercado fez nessa semana. E efetivamente não tivemos aqui, ou seja, o mercado não fez um único pullback, não nos deu aqui uma única oportunidade de entrada, não é? Tivemos aqui na terça-feira esta pequena vela, esta única vela aqui vermelha de correção, que é essa que nós podemos ver aqui, que foi o único movimento mais acentuado que o mercado fez aqui, no sentido de iniciar aqui um movimento de correção, que era o que nós esperávamos, não é? Que é o que buscávamos aqui, o que esperávamos que acontecesse no decorrer desta semana aqui, era que tivéssemos uma correção pelo menos até aqui na zona dos 38,2 de FIBO, onde pudéssemos então voltar a entrar aqui para aproveitar um movimento altista. O que eu tenho para dizer em relação a isso tudo aqui? Veja que isso também aconteceu no Nasdaq. Da mesma forma, olha, estávamos aqui no início da semana quando fizemos a nossa live, não é? E esperamos aqui, ou seja, passamos a semana aqui a esperar que o mercado fizesse um movimento corretivo, quando na verdade a única correção que o mercado fez melhorzinha foi hoje aqui, e também o seguinte, foi uma vela só. Tivemos aqui alguns eventos que impulsionaram o mercado de uma forma mais intensa essa semana, não é? Poderíamos dizer aqui o quê? Que este movimento aqui seria o movimento que hoje aqui nos 38,2 de FIBO nos deu aqui uma possível oportunidade, ou seja, analisando este impulso a partir, não é, do rompimento, ou seja, onde começou esse impulso aqui a partir do rompimento. Então aqui tivemos uma oportunidade hoje nos 38,2 de FIBO. Em relação ao Dow Jones, ou seja, não se confirmou aqui o nosso ombro cabeça ombro invertido que aqui tínhamos desenhado e que era aonde eu esperava que aqui no início da semana ou até meados aqui, poderia até ser hoje, que o mercado fizesse uma correção aqui, quando na verdade não fez, ou seja, invalidou aqui completamente a nossa figura, o nosso ombro cabeça ombro que aqui esperávamos. E também, da mesma forma, estávamos aqui no início da semana e ainda quando falávamos aqui na live, não é? Na segunda-feira, esperávamos aqui, então, um movimento de um ombro, cabeça, ombro, esperávamos que o mercado pudesse vir até aqui mais em cima e depois fizesse uma correção nesta zona. O que aconteceu é que ele rompeu realmente a nossa linha de tendência aqui baixista, que vem desde máximos, e o mercado permaneceu também sem nos dar aqui uma única oportunidade corretiva, ou seja, sem fazer um pullback, não é? Como aconteceu em outros casos aqui, ou seja, onde o mercado faz um impulso altista, faz um pullback, faz um impulso altista, faz um pullback, assim sucessivamente, não é? Veja, faz um impulso, faz um pullback, faz um novo impulso, faz um pullback. E assim, esta semana não tivemos nada aqui, aliás, desde semana passada tivemos o mercado sempre numa dinâmica altista aqui.
O que tivemos melhor aqui, o que funcionou melhor dentro da estratégia que nós havíamos delimitado, ou que eu havia delimitado para mim nesta semana, veja, o índice australiano, o que aconteceu? Chegou a vir aqui na zona dos 50% de FIBO, não é? Veja que, como eu disse, poderíamos ter aqui esta possibilidade de ser um ombro-cabeça-ombro complexo aqui, não é? Onde então teríamos aqui a nossa linha de clavícula, então aqui em cima, e neste caso o mercado poderia vir ainda aqui um pouco mais em cima, vamos dizer por aqui nesta zona, para que depois viesse fazer aqui novamente o ombro esquerdo, muito embora tenhamos aqui já uma passagem nesta zona, o que poderá vir a ser a confirmação daquele ombro cabeça ombro que falamos aqui já no início da semana. Eu poderia ter buscado uma entrada aqui, mas veja, eu mantive a minha estratégia, que é buscar, você lembra desta linha amarela que eu havia aqui colocado, não é? Eu mantive a minha estratégia em todos os índices, em tudo aquilo que eu falei no início da semana. Ainda na quarta-feira fizemos novamente uma live para falar sobre o mercado, não é? E veja, mantive realmente a minha estratégia. Isso resultou no quê? Resultou que eu terminei, como eu disse já no início da semana, eu já falei para você na live de segunda-feira, que era provável talvez até que eu nem realizasse nenhuma operação. Então veja, isso aqui é na verdade uma forma de você também me conhecer e você ver que realmente eu mantenho aquilo que eu planejo ou aquilo que eu pretendo fazer, ou seja, eu sigo efetivamente com disciplina a minha estratégia. Enquanto o mercado não vem na zona ou nos pontos em que eu quero entrar, em que eu vejo que o meu risco é aceitável, eu não realizo operações. Então veja, eu sempre digo isso para você ganhar dinheiro não é preciso você operar todos os dias, nem todas as semanas, não é? É preciso que você opere quando vale a pena. Então você pode até dizer assim para mim, pois é, Eugênio, realmente aqui se nós tivéssemos aproveitado toda essa entrada no SP500, teríamos feito um rendimento de 2,5%. Muito bem. Agora, depois que isso aqui tudo aconteceu, é fácil de falar, não é? Porque você olha para aqui e vê que o mercado já fez esse movimento. Agora o que eu quero te perguntar é o seguinte, se em vez de ter feito esse movimento aqui altista como ele fez, se a partir daqui onde estávamos na segunda-feira, se ele tivesse feito esse mesmo movimento aqui para baixo, como teria sido? Como eu expliquei aqui na segunda-feira, veja que o nosso risco estava por baixo desses mínimos aqui. E não sabíamos quais eram os máximos que poderíamos fazer aqui, ou seja, temos aqui no passado uma estatística que pode nos dizer algo? Temos, mas nós não tínhamos efetivamente aqui uma certeza, não é? Uma maior probabilidade de que os mercados pudessem vir aqui nesta zona. Então veja, realmente eu não entrei e não assumi nenhuma posição porque o mercado não corrigiu, porque ele não fez um pullback, e quando ele não faz um pullback, onde eu tenho um risco controlado das minhas operações, eu prefiro não operar. Então, o que aconteceu no índice francês? Veja que a nossa figura se mantém. O índice francês efetivamente hoje, veja só como é que é, olha a volatilidade do mercado, não é? Ontem fechamos aqui o mercado positivo, abrimos com gap baixista, veio até aqui embaixo hoje, mas não chegou na zona dos 61,8 de FIBO, que é a zona onde nós queremos efetivamente, ou seja, onde eu tinha planeado realizar aqui uma entrada. Portanto, mantive a minha estratégia e não entrei. Aqui não é que não era bom ou que não seria possível entrar nesta zona, e até nós falamos disso também na quarta-feira, não é? Que poderia ser uma zona para se fazer a primeira entrada. Eu prefiro, realmente, como eu disse, esperar, prefiro uma entrada aqui nesta zona. Para quem aproveitou, se alguém aproveitou aqui, até pode deixar isso nos comentários também, porque é bom que nós saibamos.
certo? Veja que também foi uma operação lucrativa, mas eu mantive a minha estratégia, que é entrar aqui no 61,8 de Fibo. Eurostock 50, o que aconteceu? Também a mesma coisa, mantém-se para já o nosso ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Onde é a nossa entrada? Na zona do 61,8 de Fibo. Essa é a minha estratégia e falo disso desde segunda-feira. Então, enquanto o mercado não veio aqui no meu ponto de entrada, eu não assumi posição nenhuma. Poderia até ter assumido algo aqui no 50%? Poderia, mas não assumi. Mantive também a estratégia. O K100 mantém-se também o nosso ombro, cabeça, ombro invertido, que para já, não é? Você pode até dizer que já se formou aqui, mas nada me diz que ele não possa vir ainda abaixo da zona dos 50% de Fibo, que é a zona onde eu gostaria de entrar. Então, falamos disso, de buscar uma vela igual a esta que aqui está, esta verdinha que você vê aqui, mas na zona dos 51,8, ou se possível até por baixo dos 61,8. Então é aqui, justamente nesta zona, que eu gostaria de buscar uma entrada. E como o mercado não me deu razão, não veio exatamente na zona aonde eu gostaria de entrar, eu não assumi posição nenhuma. O Swiss 20 foi o único índice, na verdade, que fez o movimento exatamente como prevíamos, e falávamos disso ainda na live de quarta-feira à noite, ainda falávamos disso. E creio que alguns dos senhores podem ter aproveitado realmente esta incursão por baixo aqui do 61,8 de Fibo para entrar na operação, ou seja, fez um movimento perfeito. Só que, como eu não estava aqui presente nesta hora, também terminei não entrando nesta operação. E acredito ainda também que poderá, para quem entrou, não é? Fez aqui aquela vela da forma que falamos sempre, que eu gosto. Para quem entrou, tem stops já em break-even, isso é muito interessante, e até se manteve a posição excelente, se fechou a posição hoje no encerramento do mercado, também teve uma operação lucrativa. Para quem está posicionado, é óbvio que o break-even agora é uma excelente estratégia para se manter nesse par. Vejam, senhores, o que acontece aqui? Eu mantive realmente, como eu disse para os senhores, e isso prova e mostra para vocês que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada com os meus trades e com a estratégia que eu delimito. Muitas vezes pode parecer que eu sou demasiado exigente, mas você que me acompanha já há mais tempo, você sabe, não é a primeira vez que eu passo uma semana sem fazer nenhuma operação. Ou seja, quando o mercado não se comporta exatamente da forma que eu gostaria que ele se comportasse, ou quando ele não atinge determinados níveis técnicos, eu prefiro não operar. Porque, como eu disse, tudo é muito bonito, não é? Quando nós olhamos aqui para o Nasdaq e vemos todo esse movimento aqui, como eu falei, é tudo muito bonito. Mas veja, como eu disse, imagine se em vez de ter feito esse movimento altista aqui, não é? Tivesse feito este mesmo movimento aqui para baixo. Então, na verdade, o nosso risco estava aqui, como eu falei, e não seria diferente. Teríamos que ter assumido toda essa perda. Felizmente, o mercado foi numa direção positiva para quem entrou e aproveitou o movimento. A partir de segunda-feira, aqui do dia 3, não é? Quando nós estávamos aqui na live, o mercado estava aqui. Para quem viu a live segunda-feira, pode ver que o mercado estava aqui e o nosso objetivo, esperávamos que o mercado viesse aqui, nesta linha amarela que aqui está, que era onde nós gostaríamos de buscar aqui uma entrada, ou seja, estávamos aqui à espera realmente que o mercado viesse a fazer aqui um pullback novamente para que tivéssemos a oportunidade de entrar, não é? Ou no máximo, ou no mínimo, vamos chamar assim, então que o mercado fizesse uma correção até aqui nesta zona. Sendo que, na verdade, veja, como eu disse para você, o mercado não nos deu oportunidade nenhuma.
Na verdade, ele simplesmente saiu daqui na segunda-feira, da onde estávamos, e fez todo esse impulso altista. Hoje que fez esta vela de correção aqui a partir das 3 horas da tarde. Então veja, não foi nada de excepcional realmente, apenas eu mantive a minha estratégia e aqui também quero frisar o seguinte, permaneço, certo? Para já vamos avaliar agora na segunda-feira o comportamento do mercado. Continua sendo interessante, nada mudou, o objetivo continua sendo comprar, continua sendo buscar aqui operações longas, salvo algo se altere durante o fim de semana e isso nós vamos avaliar na segunda-feira. Caso contrário, a zona do 61,8 de Fibo no CAC continua sendo interessante, no Eurostock 50 continua sendo interessante, ou seja, a minha estratégia para já está mantida. Não altero a minha estratégia em nada. Na segunda-feira vamos avaliar como o mercado, quais são os acontecimentos do fim de semana e o que nós poderemos ver aqui no início da semana. Mas para já a estratégia mantém-se exatamente a mesma. Em relação aos pares cambiais, o que aconteceu? Vamos falar de quarta-feira para cá, não é? Ou seja, tínhamos aqui na nossa live, na quarta-feira, o mercado aqui nesta zona, ou seja, no dia 5, não é? Tínhamos o mercado aqui nesta zona e esperávamos o quê? Que ele viesse um bocadinho mais aqui embaixo para que depois ele fizesse um impulso altista. O que aconteceu aqui foi que efetivamente o rompimento foi muito pequeno, né? Ou seja, foi praticamente insignificante. Esperávamos que ele viesse um pouco mais embaixo aqui para assumir posições longas aqui. Na verdade, o rompimento foi, como eu disse, praticamente insignificante. Da mesma forma aconteceu com o euro-dólar, onde gostaríamos também que tivesse feito um rompimento maior aqui, para termos a possibilidade então de buscarmos uma operação curta. Na verdade, lembram, ainda está aqui os indicadores que falamos, ou seja, que gostaríamos que viesse aqui por cima, fazer aquele comportamento de limpeza de stops que eu sempre falo. O mercado fez o quê? Fez um rompimento também muito pequenininho aqui e iniciou aqui um movimento corretivo. Veja, para já não se alterou nada também em termos de paradigma no euro-dólar, ou seja, é possível que nos mantenhamos aqui dentro desta lateralidade, ou seja, enquanto não romper esta zona embaixo, a tendência aqui pode ser que fiquemos aqui dentro deste range, assim como no índice do dólar também poderemos ficar no mesmo range. O ouro continuou o seu rally, não é? Ainda fez mais um impulso altista aqui, como falávamos aqui na quarta-feira, ainda subiu mais um bocadinho, ou seja, esperávamos até que ele viesse um pouco mais aqui em cima, mas não veio e fez uma correção. Veja, a depender do movimento dos mercados no início da semana, esta zona aqui dos 1980 poderá vir a ser interessante para apanharmos aqui uma posição longa no ouro. Vamos avaliar isso melhor na segunda-feira, na live de segunda-feira, vamos falar sobre isso, mas veja, zona dos 38,2 está aqui na zona dos 1975 pontos aproximadamente, ou seja, toda esta região poderá ser uma região interessante para apanharmos aqui um novo impulso no ouro até a zona dos 2.160. Vamos falar sobre isso também na segunda-feira, na live de segunda-feira. O petróleo, como previsto, fez um movimentozinho aqui corretivo também, não é? Para já permanece intacta aqui a tendência altista, um movimento de correção agora. Vamos ver até onde possivelmente é possível que ainda corrija algo mais, talvez até aqui, nesta zona, ou seja, também vamos ter que avaliar aqui os acontecimentos do fim de semana para vermos o que vamos ter aqui
para as matérias-primas na próxima semana. Então, senhores, é assim, foi isso a semana. Como eu disse, foi uma semana em que eu não tenho nada a reportar em termos de lucros nem de prejuízos, porque não realizei nenhuma operação. Além de tudo, tive uma semana também com outros compromissos, com outras coisas, mas isso também não me impede de operar. O que acontece é que realmente eu mantenho a minha estratégia, seja ela qual for. O mercado tem que se comportar de uma forma que eu entendo como sendo a forma correta para que eu realize as operações. Ou seja, muitas vezes nós nos antecipamos ou queremos ser o primeiro a comprar ou o primeiro a vender, não é? E isso é tudo muito bonito quando olhamos para aqui e, como eu disse, vemos depois que o movimento aconteceu. Mas o difícil é fazer, como outro dia alguém escreveu aqui nos comentários, não é? Que se eu não falasse dos fundamentos, diria que eu tenho uma bola de cristal. Então veja, de certa forma, aqui eu diria que, muito embora não tenha operado, vamos lá dizer assim, o meu índice de acerto essa semana foi 50%. Por quê? Porque efetivamente os índices europeus, vamos lá, França se manteve aqui no movimento baixista, Itália se manteve no movimento baixista, Eurostock, apesar da vela de hoje, passou a semana aqui vindo em direção à zona que nós prevíamos na segunda-feira. FTSE 100 passou aqui, ou seja, no início da semana eu disse que viria aqui nesta zona para depois iniciar o movimento corretivo. Foi o que aconteceu, veio até lá e iniciou o movimento de correção. Então, acertei também no movimento. Swiss 100. Acertamos 100% até onde o mercado iria e o movimento que iria fazer aqui para baixo. Onde não tivemos bem na nossa análise, ou seja, onde o mercado não se comportou efetivamente como esperávamos, foi no SP 500, no Nasdaq e no Dow Jones. Esses três índices, na verdade, aqui nos deram a volta, vamos assim dizer, ou seja, ficamos no aguardo de uma correção que se refletiu nos demais mercados, se refletiu na Europa, se refletiu na Ásia. Apenas nesses três índices o movimento realmente não foi de acordo com aquilo que nós prevíamos. Então eu diria que o índice de acerto, muito embora não tenha operado, foi de 50%. Mas fico satisfeito porque não perdi dinheiro, não fiz nenhuma má operação, não entrei em nada. Também o seguinte, o dinheiro ficou 100% disponível, não é? Não houve perdas financeiras, isso é muito bom. E também vejo que o seguinte, que a virtude é manter a estratégia, e isso eu sempre tenho dito para você. Você precisa acreditar na tua análise e ser paciente. E além de tudo, eu sempre repito isso também, para ganhar dinheiro você não precisa operar todos os dias. Você precisa operar quando vale a pena. Então espero que a tua semana também tenha corrido bem, que você tenha conseguido aproveitar de alguma forma os movimentos, ou que você também não tenha aproveitado, mas que você tenha aprendido que, assim como eu, também às vezes há momentos em que olhar para o mercado, não operar é ganhar dinheiro também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário. Para mim também é sempre importante ouvir aquilo que você tem a dizer. Se é a primeira vez que você me assiste, inscreva-se no canal, deixe aqui também o seu comentário, partilhe, para que outras pessoas também possam aprender como investir corretamente. Nos vemos na segunda-feira na live como habitual, a live de segunda-feira de análise dos mercados. Um bom fim de semana.